Olá, sou o professor Milton da FATEC e mais uma vez estamos juntos para tratar das principais funções que estão relacionadas a banco de dados. São as funções com o prefixo BD, de base de dados. Vimos várias funções relacionadas a esta situação. E agora vamos tratar de mais uma. Muito bem, a função que falaremos agora é a função BD_max. E como o seu nome já determina, ela extrairá o valor máximo presente em uma determinada coluna em uma tabela de banco de dados. Muito bem, vamos ao conceito. Esta função é utilizada para retornar o maior número em uma coluna presente numa lista de banco de dados, que coincidir com as condições especificadas em um critério de pesquisa. Como todos os comandos que vimos até agora, todos relacionados ao banco de dados têm um critério de pesquisa, que pode ser um critério único ou múltiplo, para o encontro de uma situação especificada no critério lógico para retornar essa informação. Muito bem, são bem parecidos todos aqueles que nós estamos vendo. Vamos destacar aqui a sua sintaxe. Igual BD_max, entre parênteses, os três elementos que vamos utilizar como parâmetros desta função. O banco de dados, separado por ponto e vírgula o campo, separado por ponto e vírgula o critério. Muito bem. O banco de dados é a área especificada na planilha ou na tabela de onde nós vamos procurar aquilo que desejamos. Muito bem. Campo indica o local de onde nós queremos extrair a informação. E o critério, como nós já tínhamos visto antes, são os elementos utilizados pela lógica para comparar alguma coisa com outra dentro da base de dados para que nós possamos ter de retorno. É bem fácil, nós já vimos isso diversas vezes, e isso nada mais é do que a aplicação da função incluída na função principal, banco de dados. Vejamos esse exemplo, onde nós temos uma área de pesquisa, onde nós vamos colocar os critérios para realizar a pesquisa, e embaixo a parte da tabela, ou seja, da base de dados, onde nós vamos procurar os elementos que desejamos. Olha a sintaxe de uso, igual BD_max, A5, E11, que é a área onde eu vou procurar os dados, é a tabela, é a base de dados que eu vou utilizar para extrair no critério de pesquisa o que eu desejo. Separados, entre aspas, no caso aqui do exemplo, lucro, que é a coluna onde eu vou ter a pesquisa de máximo, e por fim a área do critério de pesquisa, bem idêntico a todos os demais que vimos até agora, tendo seus critérios especificados. Muito bem. Tendo falado isso, vamos dar continuidade. Vamos agora até a planilha 2, onde eu já tenho um exemplo montado. E nós vamos, na prática, criar a utilização especificada. Vejamos que eu tenho aqui na minha base de dados, na minha tabela, essas informações. E eu queira, por exemplo, pegar o valor máximo da comissão, ou do salário, ou das vendas, que tem que ser valores numéricos. Aqui eu quero que a resposta apareça, e aqui a minha área de pesquisa, que terá dois elementos, matrícula e setor. Você pode colocar outras que você desejar. Muito bem, então se é aqui que eu quero a resposta, é nessa área que eu vou digitar a minha função. Lembrando a todos que eu tenho que digitar a tecla igual para avisar ao Excel que nessa célula eu estarei criando ou
digitando uma função. Vamos lá. BD max, abre parênteses, vou dar a essa área de banco de dados a sua área de ação, estou aqui selecionando as mesmas, positivo, ponto e vírgula. Eu vou agora colocar o campo que eu quero extrair o valor máximo, podia ser salário, idade, vendas, comissão, renda, que são todos eles numéricos. Eu vou aqui selecionar a quarta, que é o salário. Então aqui dentro eu posso colocar salário entre aspas ou o valor da coluna especificadamente. Dessa vez eu vou usar entre aspas a palavra que determina a coluna. Vou colocar perdão, estei erradamente, salário, fecho aspas, ponto e vírgula. Agora vou designar minha área de critério, está aqui, matrícula e setor. Feito isso, pressiono a tecla Enter, primeiro fecho a minha área relacionada à função, com parênteses, e agora pressiono a tecla Enter. Pronto. Como não há valores a serem determinados no meu critério, ele já me trouxe o valor máximo referente à coluna de salário. Muito bem. Ok? Então está aqui o valor que eu quero trabalhar. Muito bem. Aqui eu posso criar certos critérios, como por exemplo, eu quero que isso tudo aconteça em relação à matrícula 106. Notem que ele vai trazer o valor máximo para essa matrícula. E assim sucessivamente. Então vocês viram que é bem fácil trabalhar com banco de dados para se extrair o valor máximo presencial naquele campo em relação a uma tabela, no caso, um banco de dados. Positivo? Então até a próxima. Deus abençoe a todos e vamos estudar cada vez mais.